Lucas, capítulo 7, versículo de número 36, nós vamos falar sobre a visita de Jesus na casa de um homem chamado Simão. Acredita-se que ele era um homem leproso, que Jesus curou, e agora ele podia novamente receber pessoas na sua casa, porque quando leproso, e ele tinha que ficar afastado da cidade, ele tinha que ficar afastado da população, mas tendo sido curado por Jesus, ele pôde voltar para sua casa, e então agora ele pôde convidar Jesus para visitar a sua casa, amém? Lucas 7,36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, um beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E aos que se sentavam à mesa começaram a dizer: quem é este que perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por mais esse culto, por mais essa oportunidade, por mais essa vez que o Senhor nos permite estar reunidos como igreja para cultuar ao Senhor, para bendizer o Seu santo nome, para aprender da Tua palavra, para adorá-lo através dos louvores. Nós agradecemos a Ti, pedimos que o Senhor venha tirar do nosso meio tudo aquilo que não é da Tua vontade, que o Senhor venha perdoar pecados, que o Senhor venha tirar, meu Pai, tudo aquilo que está no coração dos Teus filhos, ó Pai, toda preocupação, toda dúvida, todo sentimento contrário, ó Pai, que tudo e todos estejam abertos a receber a Tua palavra, que os corações estejam abertos, que as mentes estejam, meu Pai, cativas naquilo que o Senhor irá falar. Pedimos que o Senhor venha iluminar, ó Pai, os olhos do nosso coração, de modo que saiamos daqui melhores do que entramos. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e concorda, diga amém, Jesus. Então a proposta de cada um dos textos que nós lemos é extrair dele o que nós podemos esperar de Jesus e o que Jesus espera de nós. E eu separei aqui no mínimo 2 de cada, para que você possa entender o que nós cristãos podemos e devemos esperar de Jesus. Mas também, não só isso, mas também aquilo que Jesus ele espera de nós. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto, do versículo inicial, é que diz que Jesus ele foi convidado por aquele homem. Eu entendo com isso que, assim como na primeira casa que Jesus foi,
que foi Caná da Galileia, um casamento, onde ele tinha sido convidado. Nessa casa também, o texto diz que ele foi convidado. Só que um ponto que eu quero falar com você, que eu não falei aqui na semana passada, foi que ele teve uma iniciativa de pedir Jesus para a vida dele. Se você pedir uma oração a um pastor, se sua mãe orar por você, se qualquer pessoa orar por você, tem um peso. Mas não existe oração mais poderosa para a sua vida do que a sua própria oração. Por quê? Porque ela é uma oração que é feita de coração sincero. Quando uma pessoa ora para alguém ser liberto das drogas, e a pessoa que está lá nas drogas não quer ser liberta, o processo vai ser longo, pode ser até que nem aconteça a libertação. Mas quando a pessoa que está viciada sente a necessidade e ora pedindo a Deus para libertá-la, é muito mais rápido o processo da libertação. Quando uma pessoa que tem um parente que não crê no Senhor Jesus ora para que haja salvação na casa dele, pode demorar muitos anos até que aquela pessoa se converta, e até pode ser que ela nunca se converta e nem seja salva. Mas toda vez que aquela pessoa que era a pessoa que precisa de salvação, ela crê no Senhor Jesus de coração, confessar com a sua boca, pedir perdão dos seus pecados e clamar a Ele por salvação, a salvação ela acontece instantaneamente, porque a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus e confessar com a boca, todo o que fizer isso será salvo. Então entenda com isso que não tem nada mais importante para a sua vida do que você mesmo, com a sua boca, com a sua atitude, com a sua vida, escolher convidar Jesus, tanto para você ser salvo, como para Ele te proteger, como para Ele te guardar, como para Ele te livrar de todo mal. A oração, o pedido que Ele fez foi atendido. Então entenda que na sua vida espiritual, Jesus ele espera de você que você mesmo seja alguém que se importe consigo mesmo, a ponto de orar pela sua vida. Não tem problema o pastor orar, não tem problema sua mãe orar, tudo isso vai somar positivamente. Mas nenhuma oração vai ter mais poder do que a sua para você mesmo. Porque Jesus está querendo te atender. Jesus está querendo ser convidado por você. Tem muitas pessoas que estão sendo abençoadas hoje, porque alguém clamou, alguém intercedeu, alguém abençoou. Mas o que Jesus realmente quer é que as pessoas próprias digam: Senhor Jesus, entra na minha casa. Senhor Jesus, entra na minha vida. Então, quando a pessoa tem essa iniciativa de convidar, Jesus ele se assenta na mesa. Olha o versículo de número 36, que diz que entrando na casa, assentou-se à mesa. Por quê? Porque quando Jesus era convidado por um parente, ele chegava e ficava de pé. Mas quando ele era convidado pela própria pessoa, ele entrava e se assentava na mesa. Por quê? Porque quando sentar na mesa, representa que ele é íntimo, representa que ele está confortável, representa que ele se sente bem-vindo naquele lugar. Então Jesus espera de você nessa noite que na sua vida, na sua casa, Jesus ele não esteja presente só por conveniência, só para te salvar porque você está em apuros, só para prover porque você está quebrado, só para te curar porque você está doente. Não, ele quer estar na sua vida porque ele é bem-vindo. Ele quer estar na sua vida porque, apesar de você talvez não estar passando nenhuma dificuldade, você está sempre convidando ele com o coração voluntário. Não é aquela pessoa que para orar tem que ter alguém orando, aí ela ora junto com todo mundo. Não é aquela pessoa que para ler a Bíblia só lê quando alguém está lendo ou quando põe no telão. Não, ela tem uma vida espiritual individual, no sentido de que ela busca por si mesma. Ela tem a fé dela, é uma fé pessoal no Senhor Jesus. É lógico que tem o culto onde a gente se reúne de maneira coletiva, mas apesar do culto, ela tem sempre os seus momentos a sós com Ele. Por quê? Porque ela não serve Jesus só porque o pai e a mãe servem. Ela não serve Jesus só porque o pastor serve, não. Ela serve Jesus. Se todo mundo abandonar Jesus, ela continua. O tipo de crente que serve Jesus colado em alguém é o tipo de pessoa que, se esse alguém cair, ele cai junto. Por quê? Porque ele tem fé em Jesus, mas o que sustenta a fé dele em Jesus é o pai dele, a mãe dele, o amigo dele está tendo que levá-lo para a igreja. É muito bom você levar pessoas para a igreja, mas o nível que Jesus quer que você chegue é onde você seja alguém que, se todo mundo desanimar, você fala: eu vou sozinho, eu vou buscar, porque o que importa para mim, em primeiro lugar, é a minha alma, porque quando você vai no culto, você está cuidando da sua alma. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando você tem essa autorresponsabilidade de entender que a sua espiritualidade, ela pode até ser ajudada por alguém, mas ela jamais vai ser bem sucedida se você mesmo não buscar, se você mesmo não clamar, se você mesmo não tiver o seu compromisso com Deus, você jamais vai experimentar Jesus assentado à mesa com você, que representa a intimidade, que representa Jesus para ter comunhão, que representa aquele Jesus que vai fazer milagres sem você pedir, porque Jesus
ele tem essa característica. Se eu orar por alguém, Jesus vai ouvir. Mas se aquela pessoa orar, o propósito da oração será atendido com muito mais eficácia. Então, o primeiro ponto, você aprende, primeiro, que você pode convidar Jesus que ele vai ir. Isso eu falei na semana passada, mas como nesse texto também se repete, eu vou repetir. Mas o ponto principal é que Jesus espera que você tenha um zelo espiritual pela sua vida cristã. É lógico, pode ser que você está num nível que alguém é que vai ter que te levar, alguém é que vai ter que te convidar, alguém é que vai ter que dizer, eu passo na sua casa e te levo. Se você está nesse nível, aceite o convite e deixe-se ser levado por quem quer te levar para perto de Deus. Mas não fique a vida inteira nesse nível. Chegue no ponto onde se a pessoa que te levava não for, você vai. Eu lembro que quando eu estava em Valadares, em 2009, nas farras, nas festas e tudo aquilo que uma pessoa sem Jesus faz, eu lembro que uma pessoa passava na minha casa para me levar para a igreja. Hoje eu estou aqui pregando para você. E essa pessoa que me levava hoje não vai mais em igreja nenhuma. Por quê? Porque ele teve as suas decepções, ele teve as suas experiências com o homem e deixou que o mesmo homem que não me frustrou ele. Por quê? Frustrou em que sentido? Fez ele ficar abalado na fé dele. Era o mesmo homem, era o mesmo líder, era a mesma pessoa. Nós dois fomos para a mesma igreja, só que ele foi primeiro e me levou. Mas porque o homem falhou, ele abandonou Jesus. E eu, porque o homem falhou, eu abandonei só aquele homem. Então que você possa entender que você não deve abandonar a Jesus por ninguém. Se você, meus amigos iam na igreja que me pararam de ir, eu vou deixar de ir. Não, você agora que está tendo a sua fé provada. Porque a sua devoção, ela tem que ser voluntária. E hoje, não sei como é que ele está agora, mas em 2018 eu conversei com ele, ele estava até questionando se Deus existe ou não, entendeu? Tipo meio ateu assim, não 100%, mas questionando por que ele fez isso. Porque ele tinha os olhos dele tanto em Deus como no homem, no sentido de que o homem era uma referência. Se o homem cair, ele cai. Eu tenho aproximadamente 5 pastores que eu assisto para minha edificação, leio os livros deles, chego em casa agora, vejo a pregação que eles fizeram lá no domingo na igreja deles, gosto deles. Para mim são os que, abaixo de Jesus, para mim alimentar, para mim dar alimentação espiritual, são eles. Mas se cair adultério, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Se abandonar a fé, virar ateu, eu vou continuar tendo fé em Deus. Se fechar a igreja e virar de uma outra religião, eu vou continuar na mesma religião. Por quê? Porque eles só são uma referência, mas a minha fé é no Senhor Jesus. E se você também tem a sua fé própria, independente de outras pessoas, no Senhor Jesus, só você e Ele, apesar de você gostar de estar reunido na igreja, e você não abandona Jesus por nada, diga glória a Deus. Glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que, deixa eu subir aqui, a Bíblia diz no versículo de número 38 em diante, que Jesus, o homem falou assim, se Jesus soubesse realmente quem é essa, porque ele convidou Jesus com um coração bom. Aí ele viu que uma pecadora, que ele conhecia, sabia que era pecadora, chegou perto de Jesus com um unguento, com o bálsamo ali, e foi ungir Jesus, ele ele não falou. Olha o que o texto diz. E eis que uma mulher, entrando por detrás, chorando, beijava os pés. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado, falava consigo. O fariseu não falou. O fariseu não abriu a boca e falou assim, se Jesus fosse mesmo profeta, ele saberia. Ele não fez isso. A Bíblia diz que ele falou isso no seu coração. Ele disse isso consigo mesmo. E a Bíblia diz que Jesus teve a revelação do Espírito Santo de saber o que ele estava pensando e já propôs para ele uma parábola. Mas o ponto que eu quero extrair para você aqui é que Jesus disse para ele assim, eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo no rosto, como era costume da época. Você não me deu água para lavar as mãos, você não me deu água para lavar os pés, você não fez nada do que é normalmente feito para uma pessoa especial. Ou seja, você não me honrou. E essa mulher, ela ungiu-me com um unguento caro, ela secou os meus pés com os seus cabelos, ela ficava beijando os meus pés. Resumindo aqui, o ponto não é essas questões que a mulher fez. A questão é que essa mulher, ela honrou Jesus. Fala comigo assim, essa mulher honrou Jesus. O que eu aprendo com isso dentro do que é a nossa proposta? É que Jesus, ele espera ser honrado. E detalhe, ele aceita ser honrado. Porque uma coisa é você esperar, outra coisa é você aceitar. E detalhe, ele aceita aquilo que você pode fazer. Porque tem coisa que você não pode fazer.
mas tem coisa que você pode. Então, honrar a Jesus, tem duas maneiras de você honrar Jesus. Primeiro, você dedicando o seu tempo de qualidade para Ele, porque você está dizendo para Ele, tem duas coisas que provam que se você ama alguma coisa. Se você dá para aquela coisa o seu tempo e o seu dinheiro. Pastor, como que eu sei se eu amo mais Jesus ou mais televisão? Você passa televisão em coisas que não tem nada a ver com Jesus. Você passa mais tempo assistindo coisas que não tem nada a ver com Jesus do que você passa assistindo coisas ou do seu celular de coisas que tem a ver com Jesus. Por quê? Porque o que você gasta mais tempo e mais dinheiro, você ama. Já reparou? O casalzinho quando tá namorando não tem negócio de miséria. Vai lanchar. Eu lembro, irmão, que uma vez eu comecei a namorar uns 10 anos atrás com a menina. E eu dei tanta azar que eu comecei a namorar em maio. E o dia 12 era logo ali na frente, umas 2 semanas depois. Menina, que foi uma facada que eu tomei no rim, logo no dia dos namorados, que foi 2 semanas depois. Mas você acha que eu fiquei chorando de pagar? Eu lembro que na época o presente ficou R$200. Só que isso há 10 anos atrás. Aí você pensa, 10 anos atrás você dá um presente de R$200. Hoje não, hoje seria 200, é um valor razoável. Ainda não é tão pequeno, mas na época era grande. Então, mas eu paguei com o coração satisfeito. Por quê? Porque eu estava gostando dela. Então, quando você ama Jesus, quando você tem Jesus no coração, num lugar especial no seu coração, você não importa de dar para Ele duas coisas. Fala comigo assim, duas coisas. Fala comigo assim, tempo e dinheiro. E quando eu ia ligar também para a namorada, falava assim, não, desliga você. Não, desliga primeiro. Aí eu vi, gente, eu tenho uma raiva de lembrar que eu já fiz uma doideira dessa, mas já fiz, amém. Deus perdoe esse meu pecado, amém ou não amém? Mas, o que eu falava desliga você? Porque eu queria dar tempo, eu queria passar tempo, ainda que fosse no celular. E se fosse então presente, então, nossa, parecia que estava colado lá, a sola do pé estava grudada lá. Por quê? Porque quando você ama, você quer passar tempo. Tem gente, a nossa igreja aqui no Marilac, depois da Maranata, eu tenho certeza que é a igreja que o culto é mais rápido que tem. E tem gente que quando dá 8h25, já fica assim, oh meu Deus, já olha assim, porque acha que está tarde, acha que está enjoativo, acha que está demorando. Por quê? Porque tempo para ela é precioso e não pode ser dado para Jesus, não pode ser dado ouvindo a palavra de Deus. Então quando você entender que Jesus aceita ser honrado e Ele quer isso, você vai fazê-lo. Por quê? Porque isso é importante para Ele. E o que você faz para agradar alguém que você ama é o que é importante para Ele, não para você. Jesus quer ser ouvido, Jesus quer ser adorado. Aí eu ponho 3 músicas, 4 e falo, nossa, esse louvor vai demorar demais, 20 minutos. Eu já fui em igrejas que o louvor era 1h30. Imagina você lá, 1h30, só que era o pessoal tocando e cantando. Então quando você tem um coração quebrantado, você está disposto a dar tempo e dinheiro para aquela pessoa. Então que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter esse coração de honrar Jesus. Essa é a primeira maneira de honrar Jesus, dando para Ele do seu tempo e do seu dinheiro. Pastor, como que eu dou dinheiro para Jesus? Tem como? Tem. Jesus tem uma obra na terra chamada igreja. E para funcionar de maneira local, ela tem água, luz, aluguel. Nós agora temos que pagar dia 8 a primeira parcela do ar-condicionado. Nós vamos pagar essa semana agora o primeiro aluguel aqui. Então, de quem é essa obra? É minha? Não, ela é de Jesus. Então, quem tem o coração para Jesus, o que ele faz? Ele tem prazer em separar uma parte do seu dinheiro. O tempo é quando você vem. E o dinheiro é quando você oferta, quando você dizima. Então, Jesus ele aceita ser honrado. E dessa maneira, você honra Jesus. E a segunda maneira de honrar Jesus é você honrar e se preocupar e respeitar aqueles que foram enviados por Ele. Jesus disse, quem vos recebe a vós, quem recebe a vocês, recebe a mim. Quem honra vocês, honra a mim. Aquele que me honra será honrado de meu Pai. Imagina, irmão, você ser honrado por Deus, porque quando eu vou honrar alguém, eu honro de acordo com o que eu posso e com o que eu sei que a pessoa precisa. Imagina você ser honrado por Deus, Ele com o que Ele pode e com o que Ele sabe que eu preciso. Jesus disse, eu não lembro que agora o texto, mas está lá em João. Jesus disse, aquele que me honrar será honrado por meu Pai. Imagina, você tem um homem que você quer honrar. Você dá para ele um presente, você dá para ele um dinheiro, você dá para ele uma honra, algo que distingue ele, que mostra, deixando ele ficar satisfeito. Agora você imagina um Deus que é todo poderoso falando assim, vou honrar o fulano, vou honrar o Rafael, vou honrar o Douglas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de tudo que ele tem, que é tudo, e vai procurar saber o que está no coração dele, que é uma honra, e vai fazer conforme, por isso que a Bíblia diz, o que se deleita no Senhor, Ele realizará os desejos do seu coração. Às vezes para você o que é importante é dinheiro. Deus vai abrir portas de dinheiro. Talvez para você o que está importando é uma bênção para sua família. Se Deus quer te honrar, Ele vai fazer o que é importante para o seu coração. Então que você possa aprender que esse segundo ponto é que Jesus, Ele primeiro, Ele espera ser honrado,
ele aceita ser honrado e tem duas maneiras de honrá-lo: com o seu tempo e com o seu dinheiro, nas coisas dele, e também honrando aqueles que ele enviou. Agora nós vamos no terceiro ponto, são só 4. O que Jesus espera de nós. No versículo final, terminando lá onde a gente estava lendo, a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte: por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O que ele está querendo dizer? O seguinte: quando uma pessoa tem a revelação do quanto foi o perdão de Deus na vida dela, ela ama a Deus. Aí que ela ama a Deus, o que ela faz? Vou ler lá para você, está lá em João, capítulo 14, versículo 23, olha o que está escrito. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No 21 também: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. O que Jesus está querendo dizer? Eu espero de você, lembra, o que nós podemos esperar de Jesus e o que Jesus espera de nós. Agora eu estou falando do que Jesus espera de nós. Ele espera de nós que, porque nós chegamos à consciência de que fomos muito perdoados, como foi aquela mulher, nós muito o amemos. E como é que você mostra que ama Jesus? Você se preocupa, você deseja, você tem na sua mente que é importante guardar os seus mandamentos. E detalhe, é os mandamentos de Jesus, não é os de Moisés. Porque tem a lei, tem gente que pensa que a nossa vida é a lei de Moisés. Não é. A nossa vida é o que Jesus ensinou. Por isso que quando apareceu Moisés, Elias e Jesus, Pedro falou: vou fazer uma tenda para os três. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. O que ele estava querendo dizer? É igual, os três é igual. O que Deus falou do céu? Este é o meu filho amado. Apontando para Jesus e disse: a ele ouçam. Ou seja, vocês não têm mais que ouvir Moisés. Até antes de Moisés falava. Porque Moisés era a principal referência. Só que quando Jesus veio, a verdade ficou mais apurada. Então agora não tem mais Moisés, agora é Jesus. Tanto que Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Quem disse? Moisés: não matarás. Aí ele disse assim: ó, eu porém vos digo que você não pode nem odiar. Você vai ficar com qual? Você vai ficar só... não, se você ouvir Moisés, o que você vai fazer? Você não vai matar, mas você pode odiar. Porque Moisés não falou para não odiar. Quem está entendendo, diga amém. Então as palavras de Jesus são o norte da nossa vida. Então se você obedecer para Moisés, o que Moisés diz? Jesus disse assim: ó, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Moisés falou. Jesus disse: eu porém vos digo. Você não pode nem ficar cobiçando a mulher do outro, você não pode nem ficar assistindo pornografia, você não pode nem ficar cobiçando com os olhos. O que vai te fazer ver uma vida que mais agrada a Deus? Porque vamos supor que você não adultera, mas você acessa pornografia regularmente. É um problema. Com Moisés não era um problema, porque Moisés falou: não adultera. Se não adulterar, estava certo. Mas Jesus está dizendo assim: eu tenho para você um nível mais elevado de agradar a Deus. Por isso que Jesus já vai na raiz do problema. Moisés falava: não mata ninguém. Não falava mais nada. Aí a pessoa odiava, ela sabia: eu estou dentro da lei, não estou matando ninguém, estou odiando aqui. Que Deus possa matar ele, manda um raio na cabeça dele, Deus amaldiçoou. Estava tudo certo, não tinha problema. Mas só você não podia matar. O que Jesus falou? Se você odiar, já é um problema. Então quando você se guarda de odiar, qual que é a probabilidade de você matar? É muito menor. Então Jesus, ele te põe num lugar mais elevado. E qual que é o objetivo dele ao te perdoar? Que você seja alguém que se preocupa com os seus mandamentos. Ele não quer você fugindo do pecado porque você tem medo de ir para o inferno. Ele quer que você fuja do pecado porque você acha que vai desagradar ele. Olha que interessante. Se você parar de pecar porque você vai para o inferno, você está cuidando de você mesmo. Você está dizendo assim: eu me amo tanto que eu vou parar porque eu não quero ir. É tipo um egoísmo. Só que quando você fala assim: não, eu vou parar de pecar porque entristece a Deus. Eu vou parar de pecar porque Deus não se agrada. Isso é amar a Deus. E Deus espera que você possa amá-lo baseado no fato do que ele já fez. O que ele já fez? Muito te perdoou. Quem aqui, antes de ser crente, você já aprontou muito na vida? Diga eu. Então, quando você veio para a igreja, você tem que saber: todo mundo que veio foi perdoado. Uns pecaram mais, outros pecaram menos. Quem pecou mais foi muito perdoado. Por isso que você vê que quando uma pessoa que era do mal mesmo, que serviu o diabo, ela se converte mesmo, ela ama Jesus mais do que uma pessoa que já era mais ou menos crente, filho de pastor. Por quê? Porque ela sabe que ela foi muito perdoada. Ela sabe de onde Deus a tirou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você tem que ter consciência do que Deus teve que fazer para te resgatar. Onde você estava, no qual lamaçal você estava. Se era de vícios, se era de drogas, se era de uma vida sem propósito.
e hoje você está num domingo à noite ouvindo a palavra de Deus, porque Deus foi fiel para guardar a sua vida. Agora eu vou ler aqui o último e nós vamos finalizar, caminhar para o final, para que nós possamos orar. Amém? Segundo. Eu pulei um aqui, mas ele que é o último mesmo. A mulher era uma pecadora, sim ou não? E ela se aproximou de Jesus para ungir os pés dele, lavar os pés dele com o bálsamo e enxugar com os cabelos dela. O que eu aprendo com isso? Jesus não esperou a mulher se converter para aceitar ela. Tipo assim, tomar uma posição, se batizar, falar assim, sou crente. Não, ela já chegou tendo uma ousadia, uma liberdade que talvez só a gente pudesse pensar que ela não deveria ter. Se fosse um homem normal, poderia falar assim, um pastor normal, fulano de tal tá na prostituição agora, já vai chegar querendo almoçar na minha casa, já vai chegar querendo ter intimidade. Talvez uma pessoa normal, e não é nem absurdo isso não, porque é normal. A pessoa ia falar assim, não, primeiro eu vou ver se aquele fulano aceita Jesus de verdade, batiza. Quando ele batizar, então eu deixo ele almoçar na minha casa, eu deixo ele me dar um abraço, eu tenho algum momento de intimidade com ele. Só que nós aprendemos aqui que Jesus, ele mesmo a mulher não tendo ainda se posicionado, ela não tinha sido batizada, ela não tinha ainda sido liberta. Acredita-se que essa mulher aqui era até Maria Madalena, mas não é provado. Acredita-se que era ela. E Jesus fez o quê? Ele aceitou aquela mulher antes que ela mudasse. E muito provavelmente depois ela mudou. Por quê? Porque o que quebrantou o coração dela foi a aceitação de Jesus. Jesus disse para ela, se for a mulher lá, né, do pecado, eu não te condeno. Por quê? Vai e não peques mais. O que um pastor normal faz, um crente normal faz? Fulano de tal, se você abandonar o pecado, aí eu te recebo, eu não te condeno. Aí a pessoa fica lutando para vencer, para receber a aceitação da pessoa, do marido, do pastor, do padre, de quem for. Aí ela fica lutando. No dia que ela achar que ela tá boa, ela fala, agora o pastor tem que me receber. Agora o pastor tem que me aceitar. Agora o pastor pode me dizer que eu sou crente. O que Jesus disse? Se você vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele disse, eu não te condeno, vai e não peques mais. O que ele fez? Ele mudou a ordem. A gente fala, se você não pecar mais, eu não te condeno. O que Jesus fez? Eu não te condeno, vai e não peques mais. O que ele fez? Ele deu para ela um voto de confiança. Já viu aquela pessoa que a pessoa estava presa e aí foi solta. E aí você coloca ele na sua empresa, uma posição que mexe com dinheiro. O que isso pode fazer? Ela pode te dar um prejuízo? Pode. Mas ela também pode falar assim, nossa, eu estava preso, fulano de tal me colocou aqui de gerente, mexendo aqui com um negócio aqui que é caro. Será que ele não pensa que eu poderia roubá-lo? Se essa pessoa for de mau caráter, ela vai roubar. Mas se essa pessoa tiver o mínimo de nobreza, ela vai falar, poxa vida, fulano me deu um voto de confiança, eu vou honrar esse voto de confiança. Eu vou ser fiel, eu vou aproveitar essa oportunidade. E Jesus faz assim com todo mundo. E tem aqueles que jogam a confiança no lixo, decepciona, traz Jesus, como acontece, e tem aqueles que foram aceitos por Jesus e diz, poxa vida, Jesus me amou, me perdoou, me colocou na posição de pregar, eu ainda nem fui totalmente liberto de tudo, eu ainda peco, ainda falho em palavras, pensamentos, atitudes. Eu vou pecar porque ele me liberou? Não. Eu vou procurar melhorar, já que ele me aceitou sem eu melhorar 100%, eu vou buscar agora 100%, porque ele é muito gracioso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, por isso, por agora, nós finalizamos a palavra de hoje. Nós falamos da visita de Jesus na casa de Simão. Não sei se Simão, eles falam que talvez ele é o leproso, e fala que aquela mulher lá talvez é aquela pecadora lá que ele falou não te condeno. Mas se for um, se não for, o importante é que nós extraímos a lição do texto. E nós estamos hoje na segunda casa. Faltam quantas? 10. São 10 casas que Jesus, 12 casas que Jesus visitou. Na semana passada nós falamos do casamento. Hoje nós falamos de Simão. E na semana que vem nós falaremos da terceira casa. Eu não estou me lembrando se é, eu acho que é a casa de Pedro. O apóstolo Jesus visitou a casa dele e coisas extraordinárias aconteceram para a glória de Deus. Amém? Olá, graça e paz. Você acabou de assistir mais um culto aqui do Ministério de Restauração Rei Jesus. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e te convidar para se inscrever nesse canal e também para entrar para a nossa lista de transmissão para você receber todos os nossos vídeos direto no seu WhatsApp. E também aqui na descrição desse vídeo você encontra as informações necessárias para poder abençoar este ministério financeiramente através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.